Boa noite a todos, seja bem-vindo ao nosso culto online. Estamos aqui mais uma vez para comunicar a palavra de Deus, para transmitir aquilo que está no coração de Deus ao teu coração. Que bom que você está aí, né? Quem sabe sozinho ou reunido com a sua família. E embora nós não estarmos juntos, né, de uma forma física, nós estamos juntos na comunhão através do Espírito Santo. Então eu acredito que Deus vai ministrar ao teu coração por essa palavra e que haja receptividade no teu coração para que a boa semente da palavra encontre uma terra fértil e que venha produzir a 30, 60 e até 100 vezes mais, como está escrito na palavra. Se você quiser pegar em suas mãos a Bíblia, pegue ela, ou abrir o aplicativo da Bíblia no seu celular, pode abrir em Abacuque. Nós vamos ministrar a palavra hoje a respeito desse livro, e eu acredito que Deus, nesses dias, o livro de Abacuque é um livro muito pontual para esse momento que nós estamos vivendo, e como no último culto online eu havia falado, hoje eu quero falar a respeito desse livro, dessa história, e eu acredito que Deus vai comunicar verdades ao teu coração, Deus vai trazer vida a essa palavra e vai conduzir você com sabedoria nesse tempo. Antes de nós lermos, quero convidar você a dirigir a Deus uma oração, peça para que Ele fale e ministre ao teu coração nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado até aqui, Senhor. Sabemos, Deus, que o Teu caráter não muda, permanece para sempre. Tu és um bom Pai, tem cuidado dos Seus filhos e continuará cuidando, Pai. Queremos crescer, Pai, em fé, em confiança no Senhor. E eu oro, Deus, para que essa palavra possa, Senhor, ser uma verdade Sua lançada como uma seta e que possa alcançar corações nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, torne essa palavra vida para os Teus filhos, Senhor, e possa comunicar ao coração deles um direcionamento para esse tempo, para esse momento que estamos vivendo, Pai, no nome de Jesus. Então quero ler com você Abacuque, capítulo 1, verso de número 1 até o verso de número 4, que diz: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Nós vemos aqui a história de Abacuque, que ele clama a Deus, ele eleva a Deus uma oração e apresenta a Deus as suas perguntas, as suas queixas, as suas dúvidas, e dentro do contexto bem difícil que ele estava vivendo naquele tempo. Eles estavam vivendo dentro de um clima terrível, de uma iminente invasão do exército caldeu, que era o exército da Babilônia, que estavam cercando então Judá. E Abacuque, ele olha para aquela circunstância, olha para fora e vê então o cerco daquele exército inimigo e uma iminente invasão para acontecer, e ele sabia que eles não conseguiriam impedir aquilo, se Deus não viesse intervir. Mas quando ele olha também para dentro, ele olha para o povo que se chamava pelo nome do Senhor, o povo de Judá, ele vê que aquele povo também havia se corrompido. Ele via o pecado do povo, a imoralidade, a corrupção, a violência também do povo. Quando ele olhava para fora da cidade, ele via aquele cenário de uma iminente invasão. Estavam prestes a serem invadidos pelo exército inimigo de uma grande nação.
E quando ele olhava para dentro, ele via então aquela circunstância de pecado, de abandono a Deus, de uma vida totalmente independente de Deus. E é desse contexto que então Abacuque ora a Deus, apresenta a Deus as suas dúvidas, apresenta a Deus os seus questionamentos. E esse é o grande ponto. Você vai se queixar a Deus ou você vai se queixar contra Deus? O que nós vemos aqui é que Abacuque ele não está fazendo algo errado. Ele está apresentando suas queixas, suas dúvidas, querendo entender aquele momento que eles estavam vivendo e apresentando a Deus. É diferente quando as pessoas se queixam contra Deus, de um lugar onde desconfiam do cuidado, desconfiam do caráter de Deus. Você provavelmente já tem visto cenas dizendo: por que isso aconteceu comigo? Deus não podia fazer isso comigo? Enfim, por que Deus permitiu isso? Não, esse questionamento não sai de um lugar de dúvida querendo resposta, mas sai de um lugar de eu não mereço, e por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia, Deus está errado por ter permitido que isso acontecesse comigo. E o erro está nisso. É quando você queixa-se contra Deus, você desconfia do caráter de Deus, você está pecando contra Deus. Mas quando há dúvida no teu coração, quando você não está entendendo o que você está vivendo, enfrentando, sim, através da oração nós podemos apresentar a Deus nossas dúvidas, os nossos questionamentos e dizer: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Qual o propósito disso? Aonde o Senhor quer me conduzir? Aonde o Senhor quer me levar? Veja que uma maneira você ora a partir da humildade, a outra você vai dirigir a Deus a partir do teu orgulho, dizendo que Deus está errado e você está certo. Então, não há problema nenhum de você apresentar suas dúvidas a Deus através da oração e dizer: Senhor, essa circunstância, essa dificuldade que eu estou vivendo, eu não estou entendendo, pode comunicar ao meu coração, pode me explicar, me conduzir nesse período, nesse momento. E jamais se levantar contra Deus, achando que Ele está errado, que você está certo, que você não merecia, que eu não merecia o que nós estamos enfrentando. Deus, Ele responde a Abacuque. Você vai ver no versos 5 e 6 que Deus respondeu à oração dele. E não respondeu da maneira como Abacuque gostaria. Ou quem sabe como nós, às vezes, estamos dispostos a ouvir de Deus. Porque às vezes nós dirigimos a Deus uma oração, mas já prescrevemos a resposta dele. Nós já queremos induzir Deus a responder do nosso jeito, da nossa maneira. E quando você lê o versículo 5, você vai ver que Deus está dizendo: não, Abacuque, eu estou realizando uma obra nesses dias, e que muitos não vão crer, não vão entender. Mas todavia Deus está no controle de tudo. Deus responde a Abacuque dizendo: olha, eu vou usar o povo inimigo, eu vou usar os caldeus, o exército dos caldeus, como uma vara, como algo para disciplinar o povo, o meu povo, que se desviou, que está longe de mim. Deus permitiu que o mal acontecesse para disciplinar e para levar o povo a voltar-se novamente para Deus. Abacuque não estava entendendo, dizendo: como que o ímpio vai prevalecer contra o justo? Por que uma nação inimiga que não crê no Senhor, e nós que cremos, embora haja muito pecado, mas nos chamamos pelo teu nome, esse povo se denomina seu povo? Por que eles vão vencer, eles vão nos derrotar? Por que toda essa circunstância? E a resposta de Deus para Abacuque é essa: eu vou usá-los por um tempo, para a correção do meu povo, para disciplinar o meu povo, para conduzir o meu povo a retornar novamente para mim. Às vezes nós dirigimos a Deus orações, como eu falei,
mas nós queremos induzir a Deus numa resposta que agrade a nós. Às vezes Deus permite que as coisas piorem para que depois elas melhorem. A Bíblia ela fala que quando Jesus ele foi avisado da enfermidade do seu amigo chamado Lázaro, a Bíblia fala que ele demorou ainda 4 dias para chegar até Betânia, que era a cidade onde Lázaro estava, seu amigo. E quando ele chega lá, o que havia acontecido? Lázaro já estava morto. E nós vemos que toda aquela situação piorou grandemente. Mas depois Jesus chega até lá e nós sabemos a história. Jesus então ressuscita Lázaro. Às vezes Deus permite que as coisas piorem para depois elas melhorarem. Outra circunstância é quando Jesus, a Bíblia diz que num final de tarde, ele diz para os discípulos dele passar para o outro lado do mar da Galileia, para outra margem. E a Bíblia diz que ele sobe no monte e vai orar enquanto eles estão atravessando. E logo então vem uma grande tempestade. E a Bíblia fala que somente na 4ª vigília da noite é que Jesus vai até eles. E veja que quando eles saem, a Bíblia declara que era um final de tarde. A primeira vigília é das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília é das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. Jesus só foi na 4ª vigília, que é entre 3 e 6 da manhã. Jesus permite que as coisas piorem para que elas melhorem depois. E você sabe a história, Jesus andou sobre as águas, repreendeu aquela tempestade e acalmou aquele vento e esteve com os discípulos. Jesus ele não estava em nenhum momento negligente a eles, indiferente a eles. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele estava no monte orando por eles. E na 4ª vigília é que naquele momento então Jesus aparece sobre as águas e então acalma aquela tempestade, e não só a tempestade, mas o coração deles. O que eu quero que você entenda nessa noite, a partir dessa palavra, é que às vezes ao nosso redor as coisas parecem estar piorando e às vezes até irão piorar. Mas é porque através disso Deus quer nos conduzir a um lugar. Deus quer nos ensinar lições. Deus quer fazer com que retornemos a Ele com um coração totalmente dependente. Nessa circunstância que nós estamos vivendo hoje, quem sabe nós nos posicionamos em oração, temos orado, depois no final eu vou direcionar você a um tempo de oração, de jejum, com um propósito, de levantarmos a Deus um clamor. Mas o que eu quero dizer a você é que, independente das notícias ou do que está acontecendo, entenda, Deus está realizando uma obra. E a obra que Ele realiza é do seu jeito, à sua maneira. E mesmo que as coisas estejam difíceis ou aparentemente estejam piorando ou possam piorar, saiba que Deus está no controle de tudo. E foi isso que Deus respondeu a Abacuque. Eu quero ler com você o capítulo 2. E nós vamos ver a sequência então dos fatos. A grande questão que eu quero comunicar a você, é diante das circunstâncias, você vai fugir delas, não vai se posicionar, ou vai subir, vai se posicionar, se colocar num lugar que é o teu, que é o meu lugar, um lugar de oração e esperando então a resposta de Deus. Abacuque no capítulo 1 ele pergunta a Deus, faz seus questionamentos, e no capítulo 2 ele se posiciona para ouvir a resposta de Deus. Então acompanhe comigo agora o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará,
e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. O que nós vemos aqui nesse momento é que Abacuque, no capítulo 1, ele ora, pede a Deus para responder a ele diante das suas perguntas. Ele queria entender aquele momento que ele estava vivendo. Só que no capítulo 2 ele se posiciona. E a minha pergunta para você é essa: você vai fugir ou subir? Você vai fugir das consequências, das circunstâncias, ou você vai se posicionar num lugar para ouvir a Deus, para receber a resposta de Deus, para ouvir o que Deus vai comunicar ao teu coração nesses dias? A Bíblia fala então que ele sobe numa torre de vigia, ele se posiciona para ouvir a Deus. E esse lugar aqui que Abacuque se coloca é o que, se não me engano, o profeta Jeremias fala dos atalaias, que eram pessoas que eram responsáveis por ficar numa torre, e eles ficavam então vigiando, e eles eram responsáveis em avisar o povo quando viesse então o inimigo contra eles. E se eles não comunicassem, se eles não avisassem quando o inimigo viesse contra eles, todas as pessoas que morressem pela negligência dele, por não ter avisado, Deus iria requerer o sangue das suas mãos. Então veja que Abacuque se coloca num lugar, se posiciona num lugar, não só para que Deus responda de uma maneira particular a ele, mas ele queria ouvir a Deus para ser resposta de Deus. Ele queria ouvir a Deus para transmitir a mensagem de Deus. Vivemos um tempo onde, de uma forma tão gigantesca, as informações estão sendo repassadas, e dentro dessas informações muitas são falsas e muitas são notícias, más notícias, e nós vemos a rapidez como isso é repassado um para o outro. O que nós vemos é Abacuque se posicionando num lugar para ouvir a Deus e repassar aquilo que estava no coração de Deus, repassar o que Deus estava comunicando. E é isso que eu quero incentivar você. Você orou? Tem orado? Você está orando? Essa é a minha pergunta para você. Você tem gastado o teu tempo em oração? Você tem ocupado esse tempo livre que você tem tido orando? E quando você ora, você tem se colocado num lugar para ouvir a Deus, mas não só de uma maneira particular, mas para ouvir a Deus, para ser uma resposta ao povo, para ser uma resposta à tua família, para ser uma resposta aos teus filhos, para ser uma resposta para esse tempo? A Bíblia diz que então Deus comunica algo ao coração de Abacuque e diz: olha, Abacuque, eu quero que você escreva a visão. Aquilo que eu vou comunicar a você, escreva em tábuas feitas de argila, escreve com uma letra bem legível, para aqueles que passam correndo, que eram os mensageiros, peguem essas tábuas e levem essa mensagem para todo o povo. Eu quero que todo o povo saiba aquilo que eu estou comunicando ou revelando ao teu coração. Então Abacuque se coloca num lugar se posiciona num lugar de vigia, de alguém que está querendo ouvir a Deus e comunicar ao povo o que estava no coração de Deus. As nossas orações precisam nos conduzir a um posicionamento em Deus, a um posicionamento de ouvi-lo e transmitir a sua mensagem, transmitir a sua palavra, transmitir aquilo que está no coração de Deus. E é isso que Abacuque faz. Abacuque, por isso que nós temos o livro, ele escreveu a visão, ele escreveu a revelação, e esse é um tempo para nós vivermos a partir da revelação de Deus, o que Deus vai comunicar aos nossos corações pelo seu Espírito, pela revelação da sua palavra, muito mais do que as notícias que você assiste ou recebe diariamente ou constantemente aí no seu celular, na televisão da sua casa, através dos telejornais. O mais importante hoje é receber o que Deus está comunicando. Eu quero ser um profeta de Deus para você e comunicar aquilo que Deus está falando nesses dias. E o que Deus está falando nesses dias, Ele está fazendo uma obra.
Versículo 5 do capítulo 1, eu estou fazendo uma obra, muitos não vão crer, mas Deus está fazendo uma obra. Entenda que tudo isso, o mal, Deus permite que o mal aconteça, para que nós venhamos aprender algumas lições, para nós nos voltarmos para Ele. A essência de Deus é a bondade, Ele é bom, e a Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. Mas sim, Ele permite que dias maus aconteçam, para que nós venhamos retornar o nosso coração a Deus. Então, como um profeta de Deus, quero liberar essa direção de Deus. Volte-se para Deus, volte correndo para Deus, volte o teu coração para Deus. É tempo de nós nos voltarmos, é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, e tenha certeza que o mal que acontece nas nossas vidas ou no mundo é consequência do pecado. Então volte o teu coração para Deus, volte a viver intensamente para Deus. Deus está realizando uma obra, e mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de uma talvez iminente crise econômica, não podemos afirmar, mas saber que dentro de tudo isso, Deus está realizando o seu plano. Deus não tem um plano B. Deus, Ele trabalha desde a antiguidade. Deus realmente tem um propósito, tem um plano, e nenhum, diz a Bíblia lá em Jó 42, nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Então volte-se totalmente para Deus. Às vezes você acha que Deus está demorando, às vezes você acha que Deus está em silêncio, Abacuque também achava. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a demora está no coração do homem. Deus, Ele não demora, Deus, Ele não se atrasa, tudo está acontecendo dentro do tempo de Deus, daquilo que Deus quer realizar. E nós precisamos realmente entender que mesmo em meio ao caos, Deus está trabalhando e há um escape. A Bíblia fala em Coríntios que não virá nenhuma tentação, provação contra nós, que antes Deus não tenha preparado um escape, que nós não venhamos conseguir suportar. Então saiba que antes de Deus permitir todo mal, que esse mal aconteça ou qualquer outro, Deus, Ele já preparou um escape, e que você possa continuar confiando no cuidado de Deus. A Bíblia fala no verso 4, que é uma declaração que Paulo, ele fala depois 2 vezes lá nas suas cartas. Nós vemos também que é uma declaração da reforma protestante, quando diz que o justo pela fé viverá. Ou seja, em tempos de dificuldades, nós precisamos crer na palavra de Deus e nos movimentar pela sua palavra. Confiarmos no cuidado de Deus, confiarmos que Deus, Ele continua sendo o mesmo no seu caráter, que Ele é realmente um bom pai, que está cuidando dos seus filhos. Então, Abacuque declara isso: o justo pela fé viverá. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é você realmente crer na palavra de Deus e obedecer, independentemente dos sentimentos, independentemente das circunstâncias, independentemente até mesmo das consequências, descansando na fidelidade de Deus, sabendo que Ele é um bom pai. Quem sabe você olha ao teu redor e veja um caos, você esteja preocupado em relação ao que poderá acontecer, mas eu quero te dizer algo: Deus, Ele está cuidando dos seus, e é isso que Ele comunicou então ao profeta Abacuque. Deus está cuidando dos seus. O versículo 14 do capítulo 2 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus comunica ao coração de Abacuque tudo o que iria acontecer, que o povo seria, que Judá seria invadida, que muitas coisas ruins aconteceriam. No entanto, quando as pessoas achassem que a Babilônia era uma grande nação, que o rei da Babilônia era um grande homem, que a glória seria deles por se tornar uma grande nação, por conquistar povos e terras,
O que Deus está dizendo, depois eu vou tratar individualmente com eles, o mal não permanece. Deus iria tratar especificamente com a maldade daquele povo inimigo, do exército dos caldeus, do povo da Babilônia. Deus iria tratar particularmente, e no final, a glória que iria ser revelada não era a glória do homem, não era a glória de um rei, não era a glória de uma nação, não era a glória de um exército, seria a glória de Deus, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, e no final, daqui a pouco, como diz ali no verso 3, não demorará, logo vai acontecer, certamente virá e não tardará. Ou seja, logo isso vai acontecer, Deus vai tratar com o povo inimigo e vai restaurar o seu povo. Então, Deus comunica essas verdades ao coração de Abacuque para entender que no final a glória sempre será de Deus, nunca será de um homem, nunca será de um exército, de uma nação, mas a glória será de Deus. Deus não deixaria o seu povo abandonado. Pelo contrário, a Bíblia fala lá em Hebreus, dizendo que eu, o Senhor, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Deus está cuidando de você em meio ao caos. Deus está cuidando dos seus filhos, mesmo em meio às dificuldades. Qual foi a resposta então de Abacuque para Deus? Ele queria uma resposta de Deus, mas nós que queremos respostas de Deus, precisamos também nos colocar num lugar para responder a Deus, porque Deus também deseja que nós sejamos a sua resposta. Qual foi a resposta então de Abacuque? Abra sua Bíblia então, capítulo 13, eu quero encerrar com esses versículos, do versículo 17 ao 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós vemos que Abacuque ele dá uma resposta para Deus. E a resposta para Deus é a adoração. Abacuque canta, responde, se você ler a partir do verso 1 do capítulo 3, diz que Abacuque orou a Deus em forma de canção. O que você está fazendo em meio ao caos? A Bíblia fala lá em Marcos que antes de Jesus ser crucificado, ser preso e crucificado, quando ele sai daquele momento da ceia, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino de adoração a Deus. A Bíblia fala em Atos 16 que Paulo e Silas, quando estavam presos, algemados, haviam sido açoitados, estavam num calabouço frio, úmido, escuro, por volta da meia-noite cantavam e adoravam a Deus. Veja que as circunstâncias não fizeram que a voz deles fosse calada, eles adoraram a Deus. E agora nós vemos Abacuque também adorando a Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma iminente invasão do povo inimigo, mesmo diante de uma circunstância onde haveria destruição, Abacuque adora a Deus. E ele eleva a Deus um canto, uma adoração ao Senhor. Que esse seja um tempo, a nossa resposta a Deus em meio ao caos, não seja nos levantar contra Deus, achando que Deus nos abandonou, que Deus não está cuidando de nós. Pelo contrário, nós vamos confiar no seu cuidado, nós vamos confiar no seu plano, nós vamos confiar que Deus tem o controle de todas as coisas e por isso nós podemos adorá-lo em meio ao caos. A Bíblia fala que o que faz Abacuque sair lá da angústia do capítulo 1 para a certeza nesse capítulo 3, na convicção no capítulo 3, sair daquele vale escuro para esse alto monte, como diz o verso 19, num lugar alto ele estava em Deus. O que fez com que ele se posicionasse e estivesse nesse lugar são as mesmas virtudes espirituais que nos conduzem, que nos elevam a um lugar como esse, que é a oração,
a revelação de Deus, que é a visão, capítulo 2, e realmente nos movimentar, viver pela fé, confiando e crendo na sua palavra. A resposta disso, isso vai convergir em adoração a Deus. Nós estaremos adorando ao Senhor. Abacuque diz que não estaria baseando a sua vida nas circunstâncias. Mesmo em meio ao caos, às dificuldades, o que poderia acontecer, ele se alegraria no Deus da sua salvação. Ele continuaria se alegrando, assim como Paulo, no último culto eu falei sobre isso, que a sua alegria não estava baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, na sua palavra. Eu sei em quem tenho crido. Nós realmente possamos, em meio ao caos, continuar alegres, porque a nossa alegria está no Senhor, no Deus da nossa salvação. É nele que nós nos alegramos, é nele que nós nos movemos, é ele que realmente gera vida para nós, e é nele que nós queremos realmente viver todos os dias da nossa vida. O verso 17 diz que mesmo em meio ao que poderia acontecer, o sustento ser destruído, ele fala aqui da figueira, lembrando do figo, da oliveira, falando da azeitona, da vide, da uva, falando de mesmo que as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas, as vacas sejam tiradas do curral, todavia ele ia confiar em Deus, se alegrar em Deus, porque Abacuque não confiava na provisão. Abacuque, ele confiava no provedor, a fonte dele era Deus. Mesmo que isso fosse atingido, o seu sustento, o sustento do povo, ele sabia que a fonte dele de tudo era Deus. E ele colocava a sua alegria, a sua confiança, a sua esperança em Deus. E por isso que ele termina o verso 19 dizendo que Deus firmou ele com os pés como dos servos, nas maiores alturas. Deus firmou os pés deles, como os servos andavam, conseguiam correr de uma forma veloz, fugindo do inimigo e correr pelos montes, em lugares altos e seguros. Deus estava elevando Abacuque acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima daquilo que estava acontecendo ao seu redor. E nesse lugar alto, em Deus, ele poderia e podia descansar. Então, que Deus possa elevar a tua vida, como eu preguei alguns dias atrás, no primeiro culto online. É questão de altitude, é saber onde você está sentado com Deus, nas regiões celestiais. Que Deus possa conduzir você a esse lugar alto, onde você está protegido por Deus, de toda influência das circunstâncias ruins. E ali Deus está guardando o seu coração, guardando a sua vida. Dias ruins vêm para todo mundo, mas nós iremos vencê-los, nós vamos enfrentá-los confiantemente na sua palavra, no caráter de Deus, confiando no cuidado de um pai que tem cuidado dos seus filhos. Amém? Que essa palavra tenha sido uma direção de Deus para o teu coração e tenha comunicado verdades para esse tempo e conduza você à oração. Antes de orar por você, eu quero incentivar você a estar orando conosco, a estar jejuando conosco. Nós temos orado pelos irmãos, tanto eu como a pastora, temos orado pela nossa nação, pelas nações da terra, temos orado pelos nossos governantes, por todos que têm trabalhado na área da saúde. Enfim, nós temos colocado muitas coisas diante de Deus, pedido perdão pelos pecados e orado a Deus por uma intervenção dele, né, nesse tempo, nesse momento. E eu quero convidar você a estar se colocando nesse lugar, se posicionar num lugar de oração, não só de oração, mas também de jejum. E nesse próximo sábado, dia 4, nós estaremos iniciando um jejum de 24 horas. Eu quero convidar você a fazer parte das 18 horas do sábado às 18 horas do domingo. 18 horas do sábado, dia 4, até as 18 horas do domingo, dia 5 de abril, para que nós estejamos clamando a Deus,
Caso você não possa ou não consiga fazer um jejum de 24 horas, eu recomendo que você faça pelo menos de 18, começando às 18 horas do sábado e fazendo até o meio-dia de domingo. Mas estarmos como comunidade, se você que está assistindo esse culto não é membro da nossa igreja, mas deseja participar, você é muito bem-vindo nesse período. Mas você que é membro da nossa congregação, da nossa comunidade de fé, eu quero convocar você para esse tempo de oração, de jejum, para nós nos colocarmos numa torre de vigia e orarmos de lá, para realmente sermos mensageiros daquilo que está no coração de Deus, para que Deus comunique verdades no nosso coração e para que a gente esteja num lugar de confiantes em Deus, de adoração, de proclamação da palavra, de arrependimento, mas totalmente firmados e convictos que Deus está fazendo uma obra, mesmo em meio ao caos, e que está cuidando dos seus filhos, mesmo diante das adversidades. Quero orar com você, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra. Eu quero abençoar os teus filhos e que tudo aquilo que foi comunicado hoje, nesse culto e nessa palavra, possa, Senhor, ser lançado, Pai, ao coração dos teus filhos como uma boa semente, eu acredito nisso, mas que encontre corações férteis, que recebam esta palavra e que produza 30, 60 e 100 vezes mais. Eu oro para que o Senhor guarde o coração dos teus filhos e que esse seja um tempo, Pai, de nós ouvirmos a Ti, recebermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, Pai, que seja um tempo de arrependimento, que seja um tempo de voltarmos para o Senhor e que seja, Senhor, também um tempo não de questionarmos o Senhor de um lugar de orgulho, mas de humildade, Senhor, reconhecendo que precisamos ouvir a Tua voz nesses dias, que precisamos que o Senhor comunique aos nossos corações para transmitirmos, Deus, a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração, para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, enfim, para compartilharmos, Senhor, mais do que aquilo que recebemos, Senhor, de notícias, Senhor, sejam dos telejornais, sejam daquilo que recebemos no nosso celular, mas comunicar aquilo que está no Teu coração, que recebemos de Ti num lugar de oração, num ambiente de oração, Pai. Que esse seja um tempo, Pai, onde a igreja possa avançar, Senhor, mesmo parados de joelhos, mas que possamos avançar grandemente, Senhor, das nossas casas, dos nossos quartos, de um lugar de oração, de intercessão, de proclamação da Tua palavra e de adoração. Eu quero, Senhor, abençoar os Teus filhos, peço que o Senhor venha guardar, Senhor, cada um deles, guardar a sua casa, guarde nossa cidade, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, todo mal, Senhor, não nos alcance, que o Senhor possa nos guardar. Nós nos arrependemos, Senhor, por todo pecado, toda negligência, por, quem sabe, Senhor, ter esquecido de Ti, mas nós nos retornamos ao Teu coração, à Tua presença, porque nós dependemos totalmente de Ti. E a maior lição que estamos tendo ou tirando nesses dias é que nós realmente reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Nós nos colocamos nesse lugar de humildade, reconhecendo que precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Pai, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa comunidade de fé, na nossa cidade, na nossa nação, nas nações da terra. Tu és o único Deus e é ao Senhor que nós dirigimos a nossa oração e o nosso clamor por socorro, por ajuda, em o nome de Jesus.